Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações na opção todas. E aí você terá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Bem, agora sem mais delongas, vamos para o primeiro de hoje, que é do nosso amigo Cláudio T. Suzuki. Nome: lenda, folclore ou realidade. Relatado pela minha mãezinha durante nossa caminhada diária. Tenho profundo apreço pelos mais velhos, pois são verdadeiras enciclopédias vivas de conhecimento. Acumulam tanta informação, experiência, sabedoria, derivadas de anos de vivência, que me sinto extremamente privilegiado quando as compartilham gratuitamente comigo. Eu digo que informação é grátis, já conhecimento é pago e é caro. Quem cursa uma faculdade hoje sabe muito bem o quão caro o conhecimento é. Minha mãezinha sequer concluiu o ensino básico ou fundamental de sua época, mas ela cursou e se formou com honras na melhor universidade do mundo, que é a Escola da Vida. Portanto, é minha doutora honoris causa favorita. Tenho muito orgulho dela. Viveu grande parte de sua vida na roça. Foi criada no sítio e, como todo caipira, tem muitos causos reais para nos relatar. Agora vai uma das antigas, contada por ela hoje. Relato lindo e emocionante. Nos anos 60, construíram uma grande represa no nosso sítio, com boa profundidade. Este açude era na nascente de uma mina d'água e foi povoado por uma boa quantidade de peixes. Meu saudoso avô foi até para o Paraná buscar alevinos de tilápia do Nilo, carpa cabeçuda, cascudos, pacu e etc. Buscou consultoria de criação e implementou as melhores condições técnicas para que cada peixe se desenvolvesse da melhor forma possível. No sítio, um habitat de criação perfeito, condições, clima, tudo certo para os peixes crescerem saudáveis. E sim, eles cresceram. E como cresceram? Cresceram muito. Passaram-se anos e o açude reinava imponente em meio à mata nativa.
orgulho. Figura importantíssima para a biodiversidade local. Era responsável por matar a sede de todos os animais silvestres da região, além de irrigar naturalmente as plantações e todas as raízes e árvores ao seu redor. Pacas, capivaras, grandes e pequenos roedores, répteis, pássaros, cavalos, bois, demais criação sempre estavam a seu redor. Tal reino verde grandioso precisava de um guardião poderoso, no mínimo 2 guardiões. Entendam, no nosso folclore, temos a Iara, que cuida das águas, fontes, rios e nascentes. Temos o Currupira, que cuida das matas, florestas e dos animais silvestres, afugentando assim caçadores e predadores. No sítio, nós também tínhamos um guardião, digamos assim, daquele reino. Era o Saci. Bem, vocês vão entender. Quem acompanha meus relatos sabe que o Saci já deu as caras em um dos episódios relatados. Hoje foi o dia da minha mãezinha me relatar vários episódios sobrenaturais do Saci. Sério, o pessoal do sítio acredita muito em Saci. Morrem de medo. Dentre tantos relatos de crinas de cavalos amarradas com nó cego, trançadas e enosadas que misteriosamente amanheciam assim, ela garante que eram impossíveis de desatar e resolvidas só com corte de tesoura. Pausa aqui para uma observação, aterrorizados. Quando eu era criança, ali perto de Avaré, Ourinho, Cerqueira César, Bernardino de Campos, enfim, São Berto, olha aquela região, sempre apareciam os cavalos mesmo com crinas trançadas e dadas nó. Muitas das vezes só se resolvia com tesouras. Bem, voltando ao relato. Um relato me fez parar a rotina de trabalho diário para estar aqui escrevendo. Diz ela, a minha mãe, que em uma época alguns colonos fugiam do serviço para irem no açude pescar. Então ela tinha ordens expressas do meu avô para checar o local e denunciar se houvesse algum funcionário mal intencionado por lá. Segundo ela, não foi só uma vez, mas por várias vezes avistou ao longe não um funcionário, mas sim um pequenino negrinho de gorro vermelho, com um cachimbo aceso e fumaceando. Com muito medo, ela tentou confrontar o Saci algumas vezes, mas sempre que chegava próximo, nunca encontrava nada. O Saci sumia e no local somente o chão pisado ou mato muito amassado. Em finais de semana, meu avô acostumava receber visitas no sítio e num desses finais de semana se propôs a fazer um bom peixe assado. Desceu para o açude com uma tarrafa e após jogar a rede,
puxou 4 enormes peixes, acondicionou-os bem e os trouxe ainda vivos, depositando-os dentro de uma caixa d'água antiga que tínhamos no celeiro. No cardápio de final de semana, além da salada de alface e tomate da horta, temperada com limão rosa, limão caipira, uma dupla de peso formada pelo arroz soltinho com feijão gordo na banha, feitos em panelas de ferro no fogão a lenha. Guarneceriam um belo peixe assado. E peixe mais fresco impossível. Estariam nadando dentro da caixa d'água até a véspera, aguardando o carrasco e o fatídico momento de serem mortos e limpos. Minha mãe ainda colocou uma tela sobre a caixa d'água e um peso para firmar bem a proteção. De lá, peixe nenhum escaparia saltando. Mas ela estava triste, muito triste. Disse que não tinha necessidade de matarem 4 enormes peixes. Para que 4? 4 era muito. Ela que foi nomeada incumbida para vigiar o açude e proteger o Reino Verde das águas dos predadores humanos, agora estaria em meio a um dilema de ver 4 lindos exemplares serem injustamente sacrificados. Desde que nascera no sítio, sempre plantou, cuidou e matou a criação para comer, para saciar sua fome. Matar nunca foi um problema, mas sempre usava critérios justos para tal fim. Matar para comer é justificável. Aprendeu desde cedo que não se mata por diversão e que também não se mata mais do que o necessário para se alimentar. Não era correto e aprendeu o certo com aquele que agora estava errado ao trazer 4 peixes. Meu avô era professor ou carrasco? Ou os dois? De qualquer forma, vendo as expressões faciais de minha mãe relatando hoje cedo, eu entendi que no nosso sítio agora não somente tinha mas 2 guardiões do Reino Verde e do Reino das Águas. Minha mãezinha era uma e o Saci era outro. Nesta noite ela dormiu triste. Na manhã seguinte acordou bem cedo para preparar o almoço. Separou a lenha e desceu para o celeiro. Retirou todos os pesos de cima da tampa da caixa d'água e, pasmem, só tinha um peixe lá dentro. Daqueles 4, o maior, aquele que era o melhor reprodutor, não estava mais lá. O menor, que iria crescer mais, também não estava mais lá. A barriguda, provavelmente cheia de ovas para a reprodução, também não estava mais lá. Estava lá somente o peixe ideal,
aquele que seria sacrificado para saciar a fome, o justo, o justificável. Minha mãe falou para mim que o Saci, o guardião, veio buscar os peixes e os levou de volta e os soltou no açude. Na hora, o meu avô não falou nada para ela. Sábio, creio que refletiu e soube que apenas um peixe era mais do que o suficiente e que isso era o procedimento correto desde o princípio. Justo, justificável. Após almoçarem, a visita em questão foi questionada sobre a qualidade da iguaria servida. A visita afirmou que se tratava do melhor peixe assado que comera em toda a sua vida. Quantidade e qualidade. Justo, justificável. Minha mãezinha, hoje com 84 anos bem vividos e muito lúcida, conta o ocorrido com muitos detalhes e se emociona. Se minha mãe, minha professora de vida, acredita em Saci, quem sou eu para não acreditar? É justo, é justificável. Meus aterrorizados, daí tira, se uma lição. Usar apenas o necessário, somente o necessário. Justo? Justificável. Deixem suas opiniões nos comentários, lembrando de comentar sempre com respeito. Vamos ao próximo relato. E o nome é O Orgulho e a Queda de um Lobisomem. Olá, me chamo Zula e há pouco tempo atrás, mais ou menos há uns 2 anos, minha bisavó, que hoje está ao lado de nossos orixás de devoção, me contou uma história. Segundo minha bisavó, ela ouviu essa história da mãe dela, que também ouviu da mãe dela, que foi quem realmente viveu estes acontecimentos quando foi comprada por um poderoso e cruel senhor de terras, lá pras bandas de Minas Gerais. Uns 10 ou 15 anos antes da famosa Lei Áurea. O maldito coronel, senhor de terras, acho que era assim que era chamado na época, pois minha bisa me contou essa história, se referindo ao maldito sempre como Sinhozinho. Este Sinhozinho comprou a avó da minha bisavó com apenas 13 anos de idade. Isso quando ela estava começando a formar um corpo de mocinha. Ele a comprou para trabalhos dentro da casa grande. E por ela ser mestiça, tinha uma beleza muito acima dos padrões da época. Então, segundo, a minha bisavó, segundo o que ela me contou, o tal Sinhozinho se gabava de ter pago muito caro por aquela peça. Era assim
que chamavam os escravos naquela época, peça, como se fossem objetos, né? A menina caminhou, sendo puxada por cordas, junto com vários outros escravos, por 2 dias inteirinhos e uma noite, até chegar na fazenda do tal coronel. E durante essa viagem, ela sofreu muito e motivos não faltavam. Ela tinha sido separada de sua mãe e de seus irmãos menores, e os homens que estavam escoltando eles eram muito cruéis. Nela, aqueles homens não podiam dar chibatadas nem machucá-la, pois a peça tinha que chegar intacta até a fazenda, mas sofreu todo tipo de agressão. Agressão verbal, cusparada. Também via o quanto os outros escravos sofriam. Eram castigos físicos muito cruéis. Comida e água eram muito escassos para todos. Nessa viagem, ela também conheceu um escravo, que não era igual aos outros. Esse tinha algo diferente. Todos chamavam ele de Cuco. E apesar dele ter pouco mais de 15 anos, ele já era grande e forte, parecendo já um homem adulto. Ele não baixava a cabeça e tinha um jeito altivo de ser, e isso lhe causava muitos problemas. As costas dele era toda cortada, rasgada de tanta chicotada, o rosto cheio de cicatrizes, mas nada abaixava a crista daquele escravo, nem o tronco, nem os grilhões, nem os grandes períodos de fome e sede. Nada o fazia abaixar a cabeça. Ele dizia que preferia morrer em pé do que viver de joelhos. Frases de reis, não? E essas atitudes do rapazote chamaram muito a atenção da avó da minha bisa, que se chamava Zula. Aliás, recebi esse nome em homenagem a ela. Quando chegaram na fazenda, serviram um angu de fubá para todos, e a maioria deles foram jogados na senzala. Bem, todos não. Todos menos Cuco, que além de ficar sem se alimentar, dormiu amarrado em um tronco para ver se ele abaixava a crista. A jovem Zula também não ficou na senzala. Esta foi levada direto para a casa grande e a alimentação dela foi um pouco melhor. As outras escravas olhavam para ela com uma tristeza no olhar, enquanto a Sinhá já olhou para ela com uma expressão de ódio. Ódio mesmo, até se referindo à pobre criança como o novo brinquedo do coronel.
Aquela noite, Zula dormiu em um quarto que ficava ao lado da cozinha. Era um quarto grande, com apenas uma porta, com grades e sem nenhuma janela. Além dela, dormiam em esteiras no chão várias outras escravas. Dormir é um modo de falar, pois várias delas eram arrastadas pelos cabelos para fora do quarto, pelos capangas, digamos assim, do coronel. E quando voltavam, estavam machucadas, chorando. Aquilo ali era um verdadeiro inferno. Fora os barulhos de chicotes e gritos de escravos que estavam nos troncos. Teve uma ocasião em que Zula tinha descido com as outras escravas para o rio lavar roupas. E quando estavam voltando, ela viu o escravo Cuco no tronco, todo arrebentado, com as costas em carne viva, e o maldito coronel chicoteando ele sem parar. E parecia se divertir com cada chicotada que dava naquele escravo. Zula abaixou a cabeça e correu para dentro da casa grande. Assim que o coronel saiu de perto do pobre, ela ferveu algumas ervas e pegou uns trapos limpos, escondeu um pedaço de pão embaixo do vestido e foi até o tronco. Molhou o pão naquela água de ervas fervidas e ajudou o Cuco a comer, abrindo a boca dele com as mãos e colocando dentro. E ele engolia com muita dificuldade. Depois ela começou a curar-lhe as feridas, pois o corpo dele estava em carne viva. E ela usou as ervas para assim o fazer. Ela ainda estava cuidando dele, quando ele começou a tentar falar alguma coisa para ela, mas as palavras não saíam. E quando saíam eram incompreensíveis, pois os lábios e o rosto dele estava muito inchado. Por isso as palavras não saíam. Foi a única vez que ela viu o medo nos olhos dele. Mas o medo não era por ele, e sim por ela. O coronel estava vindo bufando, como um boi bravo, dizendo que ele tinha pagado uma fortuna por Zula para ela ficar dentro da casa, para servir apenas a ele. E ela ali, com as mãos em um escravo imundo. Mas ela e ele, o escravo, pagariam caro por aquela afronta. E que daquela vez ele quebraria o orgulho de Cuco. E esse iria ver quem é que mandava ali. O maldito coronel a amarrou em um tronco, ao lado do tronco do Cuco. E naquela noite ele acabou com a virtude de Zula, e com muita violência e brutalidade,
A pobre estava amarrada naquele tronco. Dizia que se ela queria se misturar com os escravos de fora, então ela seria tratada como os escravos de fora. Rasgou-lhe as roupas, bateu nela, e enquanto ele abusava do frágil corpo de Zula, Tuco também teve o seu castigo, pois tomou mais 100 chibatadas, e a cada chibatada o coronel dizia a ele que tudo o que tinha acontecido com Zula era culpa dele. Mas antes de 50 chibatadas, Cuco já tinha desmaiado. Quer dizer, ele teria que tomar 100 chibatadas. Mas na chibatada de número 50, ele desmaiou. Na verdade, Zula achou que ele estivesse morrido de tanto apanhar. Depois que o maldito coronel terminou de dar as 100 chibatadas no corpo inerte de Cuco, ele disse para a velha escrava jogar salmoura nos ferimentos. A velha escrava que trabalhava na cozinha fez aquilo, chorando e chorando. Mas o escravo nem se moveu. O coronel também ordenou que deixassem que Zula dormisse amarrada no tronco, para aprender a dar valor à vida que tinha. Mas se alguém tocasse um dedo nela, pagaria com a própria vida. E dizendo essas palavras, ele entrou para dentro da casa grande, bufando de raiva. A noite estava fria e Zula tremia, pois não tinha nem como ficar encolhida para tentar se aquecer, pois estava pendurada naquele tronco. E quando ela sentia que estava ferrada já, ainda veio a Sinhá, que a odiava. Ele jogou um balde de água fria e saiu rindo, gargalhando, dizendo que queria mais que Zula morresse congelada aquela noite, pois assim o marido dela teria que comprar outro brinquedo. Ou seja, né, por algum tempo ela ia ser a única. Ai, que mulher... Ai... Zula estava quase perdendo os sentidos quando uma névoa densa começou a tomar conta do lugar. E assim que chegou essa neblina, os capangas que estavam rondando os troncos caíram desacordados. E logo ela ouviu um barulho de cavalo. Não demorou muito, surgiu, no meio da neblina, parecendo ter saído de lugar nenhum, um cavalo preto com olhos de fogo. E dele desceu um cavaleiro que Zula não conseguia ver o rosto, mas este usava botas, chapéus, roupas pretas. A fivela do cinto e as esporas da bota eram douradas. Ele tinha em uma das mãos um ferro de marcar gado e escravos, né? Igualzinho ao do senhor coronel. Ele foi direto até o tronco onde Cuco estava
e cochichou algo no ouvido dele. E assim que ele fez isso, Cuco acordou e aquele homem de preto marcou a pele de Cuco a ferro em brasa, na altura do peito. Cuco deu um berro tão alto e o cheiro de carne queimada subiu no ar. Mas logo aquele cheiro de carne queimada começou a dar lugar a um horrível fedor de carniça. Fedor mesmo, como se algo muito podre estivesse por ali. E Cuco gritando e se contorcendo. Ele arrebentou as correntes e foi em direção a Zula e arrebentou as correntes dela. Naquele momento, seus olhos não eram mais negros. Seus olhos eram vermelhos como sangue e suas gengivas sangravam e espumavam e fediam. E o rosto de Cuco estava ficando todo deformado, assim como o seu corpo que estralava sem parar, como se seus ossos se quebrassem todos ao mesmo tempo e mudassem de lugar. Ele, depois de soltar Zula, gritou: "Corre! Salve sua vida!" E Zula nem pensou duas vezes. Entrou dentro de um paiol de milho e trancou as portas. Trancou as portas com uma barra de ferro e pelo buraco da parede ela pôde ver um monstro, uma besta, uma aberração parecido ter saída do próprio inferno, de mais de 2 metros de altura, rosnando, babando, ganindo. Parecia um cão raivoso, forte como um urso, correndo às vezes como um homem e às vezes como um enorme lobo negro de olhos vermelhos. O bicho estraçalhou todos os capangas que estavam dormindo e foi na direção da casa grande depois disso. Zula só ouvia os gritos desesperados de homens, mulheres e crianças, acompanhado também de tiros, urros, grunhidos e uivos. Depois de mais ou menos 1 hora daquele barulho infernal, ela ouviu um silêncio total, que só se quebrou quando ela ouviu passadas pesadas, indo em direção ao paiol. E logo o bicho começou a cambalear e caiu no chão sem vida. E pouco a pouco, o corpo daquela besta fera começou a voltar ao normal. E ela pôde ver o corpo do seu amigo, crivado de balas. E antes de morrer, ele pediu para que ela fugisse e que não chorasse por ele, pois era melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Zula foi a única sobrevivente daquela fazenda. A fera exterminou a todos, mulheres, crianças, o coronel, todos os homens do coronel,
assim também como todos os escravos. E ela fugiu, e um fazendeiro vizinho a capturou. Mas naquela fazenda o senhor e a sinhá não eram cruéis. Já tinham vários negros com carta de alforria. A história oficial que foi contada é que a tragédia ocorrida naquela fazenda, naquela fatídica noite, foi causada por brigas por causa de terra, unido com rebeliões de escravos. Zula sabia a verdade. Zula se casou com um escravo alforriado e viveu naquela fazenda, mesmo depois da abolição, pois se apegou à família do senhor e da sinhá. E com um pequeno pedaço de terra que ganhou, criou seus filhos e netos. E ela também nunca deixou a história daquele escravo orgulhoso que nunca baixava a cabeça e deu sua vida. E mesmo sacrificando muito de seus irmãos, acabou com a tirania e com a história cruel e sanguinária daquele maldito coronel. Angel, essa história é passada de geração em geração na minha família, mas minha bisa me contou muitas outras que lhe mandarei assim que for possível. Por favor, preserve-me o anonimato e pode contar como conto. Te dou os direitos autorais. Angel, manda beijo para mim e para minha filhinha que adora te ouvir. Beijos, meu amor, mas não deixa sua filhinha ouvir essas histórias não, é muito pesada, meu amor, ela vai ter pesadelos. E obrigada pela permissão de deixar eu contar como um conto e me ceder os direitos. E eu vou ficar aguardando aqui as outras histórias, tá, meu amor? Beijo, 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 beijo. Meus aterrorizados, o que vocês acharam da história? Vendo aqui, lembrando que o escravo tinha noção do pacto que tinha feito e acho que sabia que ele não sobreviveria, tanto que ele pediu, né, para Zula correr. E como ele pôs os irmãos negros dele em risco, para ele era preferível morrer de pé do que viver de joelhos, ou seja, ele preferiu acabar com tudo ali. Ele era muito orgulhoso, para ele era uma vergonha ser tratado como escravo, como lixo e ver o seu povo debaixo dos pés de um carrasco. Parece cruel, né? Na verdade é cruel. Mas e quanto à crueldade que perdurou por milênios naquelas senzalas? É um caso a se pensar, né? Talvez mesmo sendo um lobisomem bestial, a morte dos seus irmãos, dos negros, dos escravos, tenha sido um ato de misericórdia diante a tanto sofrimento que eles passavam, sofrimento e humilhação na mão daquele coronel maldito. E essa história da minha amiga Zula, né? Ela mora no Haiti agora. Então a história dela tem junto a história de muitos escravos. E eu não me refiro apenas aos negros, não. Homens vêm escravizando homens
escravizando os seus iguais, desde que mundo é mundo. Na Mesopotâmia, na construção da Torre de Babel, era escravos para todo quanto é lado. Os vikings escravizavam quem perdia batalhas. Não só os vikings, mas a maioria dos povos antigos escravizavam o seu semelhante, simplesmente por julgá-los inferiores, por serem mais pobres, por serem diferentes, enfim. A escravidão é uma mancha vermelha de dor, vergonha e sofrimento que vem desde o início dos tempos. O dia que o ser humano parar e pensar que não somos a cor de nossa pele, que não somos a raça, que não somos a posição social e que somos humanos. Somos todos humanos. Essa mancha vermelha do sangue da vergonha vai começar a se apagar. Bem, se você ficou até agora e gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí, venha fazer parte da minha família, você também será uma honra ter você aqui comigo. Desculpem o desabafo, gente. Não saiam desse vídeo sem deixar o like, o joinha, o gostei. Isso ajuda muito o canal e também a criadora de conteúdo aqui. Você, se quiser continuar a receber os conteúdos do canal da Angel, vai lá no sininho das notificações, na opção todas e ative. É rapidinho, um segundinho, uma dedadinha, não vai te custar nada e vai me ajudar e muito, porque aí você vai receber o conteúdo do canal. Digo mesmo do like, pode ser nada para você, um segundinho, uma dedadinha no like, mas ajuda muito o canal. Também peço para que deixem as suas opiniões nos comentários, lembrando de comentar com respeito, tá bom? Sua opinião é muito importante para mim. E se você quiser ajudar o canal monetariamente falando, você pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers e também pelo Valeu Demais. Se preferir, pode também estar ajudando via Pix. A chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Se você tem um conto, um relato, uma história e queira estar compartilhando aqui no canal, faça isso enviando para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo. Bem, na descrição do vídeo você encontra também muita coisa legal, assim como nas playlists do canal. Você pode também estar prestigiando os outros canais da Angel. Tem o Viajando no Tempo, tem da Angelzinha contando historinha e vivendo aventuras com os seus pequenos. Tem também o canal de cortes, relatos, casos criminais, entre outros assuntos. Você vai achar curiosidade, contos, histórias de alienígena, enfim, o tudão da Angel. E lá você vai encontrar o projeto Lendo com a Angel, Domingo com o Drácula e nas quintas-feiras novidade para vocês. Bom, chega de dar spoiler, né? Vai lá conferir, vai. Você não vai se arrepender. E me sigam também nas outras redes sociais. Eu estou fazendo live no TikTok, tá bom? Para quem se interessar. Bem,
E eu gostaria, agora de agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Mas principalmente eu gostaria de agradecer a vocês, meus inscritos, meus amores, meus aterrorizados, por estarem sempre comigo e não soltarem a minha mão. Muito obrigado por vocês existirem, fazerem parte da minha vida e disponibilizar para mim o seu carinho, o seu amor, a sua atenção e o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!